Boa noite para você que já se inscreveu no meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, vamos juntos pregar a palavra de Deus, amém? Hoje eu estou encerrando o último capítulo do livro de Atos. Todo o livro de Atos já está explicado, capítulo por capítulo. Se inscreva e ouça um por um e cresça muito em Deus. Que o Espírito Santo fale com você, que Deus te abençoe através desses vídeos. Hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 28. E aqui nós seguimos falando sobre o apóstolo Paulo, que ainda está preso e ele decidiu apelar para César, e então ele foi enviado para Roma para ser julgado. E ali a viagem não deu muito certo, porque teve um naufrágio e ele foi parar numa ilha. E essa ilha se chama Ilha de Malta. Quando chegaram ali, os bárbaros que habitavam naquela cidade, naquela ilha, receberam eles muito bem. Fizeram para eles uma fogueira, deram um lugar quentinho para eles se esquentarem, porque estava chovendo, estava fazendo muito frio. E Paulo foi jogar um graveto nessa fogueira e veio uma víbora e pá, mordeu nele, que ficou pendurada. E ele banou o braço em cima do fogo e a víbora saiu. E ali todos queriam matar Paulo, porque pensaram o seguinte: se ele sobreviveu a um naufrágio e a natureza não deixou com que ele sobrevivesse, porque a cobra tinha picado e ele ia morrer, ele era alguém que precisava mesmo morrer. Só que nada aconteceu. Ele nem sequer inchou. E aí todo mundo já considerava ele um santo. Ai, meu Deus, né? Ele é um santo, ou ele é um Deus. E como a cobra não mordeu, o naufrágio não o matou, ele foi visto ainda com outros olhos. Não sei o qual que é pior, ser idolatrado ou ser rejeitado, não é verdade? Mas Paulo hospedou ali na casa de um homem chamado Públio. E esse homem chamado Públio estava com seu pai muito doente. Ele se encontrava com disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. E Paulo estava ali hospedado e orou com ele, impôs as mãos e o curou. Depois disso, a notícia se espalhou por toda a ilha, e todos os enfermos vieram até ele, e ele foi, e foram curados através da oração dele, através da imposição de mãos dele. E depois disso, todos decidiram ajudar e honrar eles com coisas que eles iam precisar para a viagem, como roupas, comidas e tudo que lhe era necessário ali. Ele ganhou daquele povo e Deus restaurou a visão daquele povo para ele, para que o povo pudesse ver ele de outra forma. E aí a viagem seguiu adiante. Eles embarcaram em outro navio, um navio alexandrino, e durante 3 meses eles saíram viajando. Eles passaram por Siracusa e ficaram ali 3 dias. Depois eles passaram por Régio e depois eles passaram por Puteoli e finalmente chegaram a Roma, onde era o destino. E Paulo, quando chegou em Roma, marcou o dia dele se apresentar diante dos judeus para o julgamento. E Paulo falou em sua defesa que ele era cristão, que ele cria em Cristo e que Deus era por ele. E, enfim, ele fez uma pregação. No versículo 25, Paulo diz: bem falou o Espírito Santo a vós, pais, por intermédio dos profetas Isaías,
quando disse, vai, e este povo, e disse-lhe, dê ouvido, ouvireis, e não entendereis, vendo, vereis, e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grandes contendas. Uns acreditavam que eles precisavam se converter, que eles precisavam mudar a religião, porque religião eles já tinham uma. A religião existe desde que o mundo é mundo. Mas Paulo vinha com uma nova ideia, anulando o politeísmo, que era vários deuses, e trazendo um só Senhor, um só Espírito, uma só adoração, um só louvor. E aqui ele diz que alguns vão ouvir e vão entender, e vão aceitar a palavra e vão se converter, mas que outros vão fechar o coração, vai fechar os ouvidos, não ouvirão e não aceitarão. E assim aconteceu. Uns aceitaram e outros não. E os que aceitaram brigavam com os que não aceitavam, e aquilo virou uma contenda. E Paulo permaneceu em Roma durante 2 anos, numa casa alugada. E em algumas traduções diz que ele continuou prisioneiro, porque ele continuava acorrentado. As correntes não lhe foi tirada. E ele permaneceu ali cheio de ousadia, cheio de intrepidez, pregando a palavra de Deus. E esse é o capítulo 28. E o capítulo 29 cabe a você escrever. É a sua história como discípulo de Cristo, como apóstolo do Senhor Jesus, como aquele que ama o Senhor, entregou a sua vida para servir ao Senhor, para pregar a palavra de Deus. Deus possa falar ao seu coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.